Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos para uma live extraordinária, para lá de especial aqui no nosso canal do Concurseiro On do YouTube, pois hoje nós temos um convidado muito querido, uma pessoa muito especial, que é o Gabriel Peçanha Laporte, o primeiro colocado no cargo de analista da área judiciária do TRT do Espírito Santo, TRT 17. E ele, com muita satisfação, aceitou o nosso convite, vir aqui conversar com vocês, trocar uma ideia, trazer tudo o que você precisa saber para um dia você conseguir realizar esse sonho de ser um servidor, de ser nomeado, de garantir o seu tão sonhado cargo público. E com muita satisfação apresento então para vocês o Gabriel. Como é que tu tá, Gabriel? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E você, como é que vai? Tudo certo? Tudo certo, Gabriel. Que prazerzaço falar contigo. Queria muito trocar uma ideia contigo, porque eu sei que tu está vivendo uma fase linda, uma fase maravilhosa, uma fase que tu vai lembrar para sempre. Tu comentou comigo pelo WhatsApp, tu estava conversando com a tua esposa, que vocês estão em uma função de mudança, de ir para um novo estado. E para isso, inclusive, para a gente trocar essa ideia, essa experiência, eu trouxe também a minha esposa, a Kátia, que passou junto comigo por esses momentos. Então, eu queria dar uma boa noite para a Kátia. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Então, satisfação em poder conversar e descobrir, desvendar todos os mistérios de um concurseiro de sucesso. Parabéns, Gabriel. Pois é, parabéns, show de bola. E o Gabriel, pessoal, ele fez uma coisa que eu não fiz, tá? Eu não consegui ficar em primeiro colocado no cargo de analista judiciário da área judiciária. Então, que show de bola, parabéns mesmo. Então, conta para nós um pouquinho de ti, Gabriel, tua experiência, como é que tu começou nos concursos, quais concursos que tu fez, que tu não fez, como é que foi aí? Bom, eu vou tentar dar uma resumida na minha vida de concurseiro, porque ela já é bem extensa. Eu, desde jovem, já fazia concursos. Os primeiros concursos que eu fiz foi aos 14, 15 anos para o Colégio Naval. E eu tentei por três vezes o concurso Colégio Naval, por fim consegui. Eu fui aluno no Colégio Naval por 3 anos, fui aspirante da Escola Naval por quase 3 anos, até que eu vi que não era a carreira militar que eu desejava para mim, né? Então eu fiquei 6 anos quase na vida militar, eu precisava ver aqui fora. O que eu ia fazer? Aqui fora, no mundo civil, né? E foi aí que efetivamente comecei a conhecer o mundo dos concursos para tribunais, porque até então eu não conhecia. Nunca tinha lido uma lei na minha vida, nunca tinha visto palavras como caput. Isso para mim é coisa de outro mundo. E lá em 2011, desculpe, eu comecei a estudar para o cargo de técnico judiciário, né? Na época iam abrir muitos concursos de TRE, e eu foquei muito no TRE São Paulo naquela época. E eu passei o ano 2011 todo estudando para técnico judiciário, e no fim do ano saiu o concurso e eu fui aprovado lá para o TRE de São Paulo e para a Justiça Federal do Rio, que eu estava numa batida tão intensa de estudo naquela época que acabou que eu consegui fazer os 2 concursos e fui muito bem classificado. Então essa foi a minha primeira contato com o mundo dos tribunais, né? E acabei que eu tomei posse no meu cargo de técnico, fui lotado no interior de São Paulo, no cartório eleitoral, numa cidade chamada Bebedouro, no interior de São Paulo. Show. Nossa, foi um momento, assim, bacana demais. Eu vivi uma experiência inesquecível lá em Bebedouro. Participei das eleições de 2012, montando urna. Foi uma experiência, assim, ímpar, né? Mas como eu tinha família namorada, que virou noiva, que é a esposa. Então a Justiça Federal me chamou no final de 2012 e eu vim de volta. E tomei posse aqui como técnico judiciário em 2012, da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Então, assumi o meu cargo como técnico. Eu fiquei como 10 anos como técnico judiciário da Justiça Federal. Então, eu tive uma experiência incrível ali naquele ambiente, com pessoas maravilhosas, servidores incríveis. Vivi quase tudo possível dentro do cartório, fazendo minuta para juiz de sentença, de despacho, atividade cartorária, substituição de diretor de secretaria. Enfim, eu fiz bastante coisa ao longo desse tempo. E, em paralelo, eu estava fazendo a minha faculdade de Direito. O meu objetivo sempre foi ser analista judiciário da área judiciária. É o que eu queria desde que eu saí da Marinha. Então, quando foi em 2018, 2019, eu
eu tinha me formado, aí eu falei, bom, eu vou querer fazer as provas novamente, vou virar concurseiro novamente, né? Aí, Show. porque todos aqueles pensamentos de novo, tudo aquilo. Mas aí eu conversei com a minha esposa para ela entender como é que funcionava. Enfim, isso é algo que a gente vai falando ao longo da conversa. Mas eu decidi fazer para a Justiça do Trabalho, que eu me interessei muito pela matéria trabalhista, é algo que eu já gostava desde a faculdade. E acabou que eu me foquei na área trabalhista, nos concursos de TRT que iam abrir ano passado. E eu fiz Sim. logo uma carreira de concursos, né? Que show de bola. E eu acho muito legal essa nossa conversa, porque às vezes o pessoal pensa que um aprovado num concurso, um nomeado, é uma pessoa, é um super-humano, é uma pessoa, de repente, fora da casa, um superdotado, e na verdade os aprovados no concurso são pessoas comuns que se esforçam, que têm suas dificuldades, que têm todos os seus anseios, né, tem aquelas inseguranças. E o que a gente faz? A gente evita que esses anseios, essas inseguranças, essas incertezas sejam superiores às nossas esperanças de ter um futuro melhor, de conseguir a nossa vaga, de garantir a nossa aprovação. E tudo isso que o Gabriel está falando aqui, que todos nós estamos emocionados, aqui a Kátia está emocionada, eu também, está fazendo eu também reviver a minha época. E eu queria trazer um elogio. Qual é o nome da tua esposa? É a Raíssa. A Raíssa? Então, eu gostaria de elogiar a Raíssa publicamente, elogiar também a Kátia publicamente. Parabéns a vocês, porque não é fácil ser esposa de um concurseiro, não é fácil aguentar essa jornada. Eu me compadeço com todas vocês, então vocês estão de parabéns, certo? E se hipoteticamente alguém estiver me ouvindo, a sua esposa ou o seu esposo, sejam compreensíveis, sejam pacientes, entendam as nossas chaturas, entendam que às vezes a gente perde o sono para querer estudar, a gente precisa da nossa bagunça, a gente precisa das nossas apostilas espalhadas por cima da mesa, isso é muito importante, mas o mais importante mesmo, no fundo do coração, é o apoio de vocês, e certamente existe algo em comum entre a história do Gabriel e a minha, que foi o apoio dessas esposas maravilhosas. Então, show de bola, parabéns para a Raíssa, parabéns para a Kátia, e parabéns para todos os cônjuges que aguentam. Então, aí, nesse momento, a gente chega num ponto que é o seguinte, muitos querem saber o segredo dessa aprovação, o segredo, uma fórmula secreta que eu sempre digo que não existe, é uma sucessão de fórmulas. Mas a gente já chegou em um denominador comum, né? Em uma situação comum, que são os cônjuges, as pessoas, os familiares, todos auxiliando e apoiando e dando aquele suporte necessário para a gente manter essa carreira de concurseiro e conseguir ter sucesso, né? Verdade. É verdade, isso é muito... Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Gabriel. Sim. Tu disseste que tinha o teu foco de chegar na lista judiciário, né? Esses degraus, os concursos que tu foste passando, isso foi de caso pensado já? Tu planejou isso, tu focou nesses concursos para chegar no resultado final, isso? Exatamente. Quando eu saí da Marinha em 2011, eu meio que tracei umas 4 metas para mim. A primeira meta era entrar na faculdade de Direito, porque a meta final, eu já vou falar a meta final, que era me tornar um analista judiciário. E eu entrei na faculdade de Direito. A segunda meta era, eu queria independência financeira. Eu morava com meus pais, mas eu já estava noivo, já estava pensando em casar, enfim. E para eu alcançar esse objetivo, eu olhei o cargo do técnico judiciário, a carreira, o salário, e era muito atrativo. Então, eu falei, bom, então eu vou mirar nisso, nesse objetivo. Mirei, deu muito certo lá atrás, e eu assumi meu cargo e fui muito feliz como técnico judiciário, um cargo excelente, tenho muito orgulho da minha carreira e do cargo em si, fantástico. E a terceira meta era me formar na faculdade de Direito, então eu levei quase 7 anos na faculdade de Direito, por mudança de estado também, como está acontecendo agora, fui para São Paulo. E o quarto objetivo é o que eu falei lá atrás, era me tornar um analista. Então foi tudo meio que planejado. Sim. Geralmente essa é mais ou menos a carreira da gente quando entra para técnico, porque daí a gente começa a conviver com os analistas, com os juízes, então muitas vezes a gente segue justamente essa linha, né? Passa para técnico, depois para analista e talvez agora fazer para magistratura, para
alguma coisa assim, se a pessoa também desejar. Às vezes o pessoal chega no cargo de jornalista, já é uma excelente remuneração inicial, uma excelente remuneração no final da carreira, e daí dá uma acomodada, agora de repente vai ter um filho, vai ter um cachorrinho, vai fazer alguma coisa, e daí já fica por aí. Mais ou menos esse mesmo, a linha é essa, né? Eu tive a oportunidade até na minha vivência na Justiça Federal de trabalhar com 2 ou 3 juízes que seguiram esse passo. Eram técnicos judiciários, depois analistas, depois magistrados. Então, a gente incentiva, né, a gente continuar perseguindo algum outro caminho, né? Mas, por enquanto, eu estou nisso que você falou. Vou acostumar com o meu cargo, trabalhar e dar uma sossegada por enquanto, né? Sim. E esses dias me perguntaram de todos esses concursos aí, qual que era o mais difícil. Daí, pela lógica, seria o de analista judiciário da área judiciária. E depois desse, mais complicado ainda, seria a aprovação para juiz. Só que, sabe qual é o meu sentimento? Eu não sei se tu compartilha esse sentimento. Para mim, o mais difícil de todos foi o primeiro. O primeiro, por quê? Porque eu não tinha um emprego, eu não tinha uma jornada, não tinha como me organizar, eu era autônomo, então o primeiro foi o mais difícil. Depois que eu passei no primeiro, abriu a porteira, daí só vai. Mas o primeiro para mim foi o mais difícil. E eu queria perguntar para ti, tu tem essa impressão também que o primeiro foi o mais difícil? Talvez por eu começar do zero, eu não tinha contato nenhum com direito, como eu falei, né? Então eu tive que começar do zero. Então começar do zero é complexo, né? Você tem que aprender muita coisa de direito, de lei, enfim, até jargões jurídicos, e eu não conhecia. Mas então, talvez por isso tenha sido a parte mais complexa. Mas, por outro lado, eu estou falando na minha vivência, né? Eu morava com meus pais à época. Então, eu tinha certa facilidade em questão de horário. Eles faziam... Praticamente só estudava naquela época, né? Era solteiro. Dessa vez, por outro lado, eu já não comecei do zero. Eu já tinha alguma experiência, até pelo trabalho também na Justiça Federal. Mas agora eu era casado, tinha casa, conta para pagar, mercado para fazer. Então, cada etapa com as suas dificuldades. Mas eu acho que eu concordo com você, sim. A primeira foi a mais difícil. Show. E eu tenho uma pergunta que todo mundo me faz. Quantas horas de estudo por dia eu tenho que fazer? Essa eu nunca soube responder, tá? Eu vou ouvir a tua opinião e depois eu posso dar a minha. Mas essa todo mundo me pergunta sobre a rotina, quantas horas de estudo são necessárias, como que funciona. Tu consegue ajudar esse pessoal que tem essa dúvida? Essa é uma dúvida de ouro, né? Todo mundo pergunta e quer saber, né? Inclusive eu, à época, queria saber, né? Então, o que eu fiz? Para justamente não começar de forma desorganizada, eu separei 2 semanas antes de qualquer coisa de estudo. Essas 2 semanas foram fundamentais para me organizar. E, inclusive, escolher materiais, ver local de estudo na minha casa. Eu comprei uma cadeira melhor para eu sentar, uma luminária melhor. São pequenos detalhes que vão fazendo a diferença, né? E dentro dessa etapa de organização, uma delas foi, eu olhei para a minha rotina. Eu falei, bom, eu trabalho de meio-dia às 19, eu tenho mais uma parte da manhã e uma parte depois do trabalho para poder estudar. E eu olhei para isso e falei, bom, eu tenho 4 horas por dia para estudar. Então, ao longo da minha caminhada, eu estudei de 3 horas e meia a 4 horas e meia por dia, em média, 4 horas. Então, essa é uma pergunta muito complicada, porque depende da rotina da pessoa. Cada um tem que ver como é que vai encaixar, né? Olhando para o seu caso. Sim, cada um tem que se conhecer, saber as próprias dificuldades, saber a sua própria rotina e organizar a sua rotina de uma forma que ele consiga, digamos, correr essa maratona de uma forma um pouco saudável, né? Porque também não adianta o cara pirar, deixar a ansiedade tomar conta, querer estudar o tempo todo, daqui a pouco briga com a esposa, briga com a namorada, não dá certo. E eu vou abrir meu coração e a Kátia está aqui do lado, ela não deixa eu mentir. Eu, no meu primeiro concurso, eu pirei. Eu estudava todos os momentos livres, todas as horas livres, desde o momento que eu acordava, estudava direto até o almoço, só comia rápido uma coisinha, às vezes dava uma descansada, às vezes não. Estudava a tarde toda, tomava um café, estudava de novo. Então eu fiquei bem doidinho, sabe? Isso é muito comum. Em momentos eu passei por isso também. Às vezes a gente acaba tão envolvido pelo estudo,
se cobra muito, né? Você pensa, nossa, se eu descansar meia hora, bateu, o corrente está ali estudando, eu estou sendo passado para trás. Mas aí, às vezes, vem a esposa, companheiro da gente e fala, nossa, você tem que descansar um pouco, vamos sair um pouco, caminhar, ir no shopping, fazer qualquer coisa para dar uma relaxada, né? Senão a gente pira. Isso é muito comum, eu acho que todo mundo passa por isso por um instante, né? Sim. Queria falar alguma coisa sobre isso, né? Não. ela vai me dedurar daqui a pouco nessa live. Melhor não. Não, mas quer ver uma coisa que eu contei esses dias num grupo de alunos matriculados aqui no Concurseiro On? Uma aluna me relembrou. Quando eu fiz o meu concurso para oficial de justiça, eu estava tão focado no concurso. Eu vivi desde a publicação do edital até a data da prova como se fosse um dia só. Um único dia. E daí eu fiz a prova, foi no turno da manhã, e no turno da tarde eu peguei a nossa cadelinha Saori, que era uma cocker preta, e fui caminhar no Capão, que é o Parque Municipal Getúlio Vargas aqui em Canoas, e fui caminhar um pouquinho com ela, porque fazia um tempão que a coitadinha não passeava comigo, porque eu só estudava. E ali tem uma pista de caminhada, e tem um laguinho central, e ela estava curtindo, pulando na graminha, e eu caminhando com o sol. De uma hora para outra, eu meio que pisquei o olho e tinha chovido e eu não tinha nem notado. Simplesmente eu fiquei caminhando em transe, ali passeando, aproveitando aquele momento com a Saori, que armou o tempo, choveu e eu não dei bola para a chuva, continuei caminhando na chuva e aproveitando o tempo com ela. Então ali foi um momento que parece que aquela chuva tirou aquele transe, assim, eu voltei ao mundo, assim, voltei a ver as cores novamente, né? E quando eu cheguei em casa, a Kátia, tu tomou um banho de chuva, a cadeirinha tá toda molhada e tal. E eu falei, olha, ela nunca aproveitou tanto quanto aproveitou hoje. Porque no laguinho saíam umas priascas, tipo uns ratinhos pequenininhos, que por causa da chuva saíam da toquinha. E ela tentava pegar aqueles ratinhos, foi muito divertido. Então, quando eu saí daquele transe, daí que eu aproveitei mais ainda. Daí eu continuei caminhando na chuva, já que eu estava molhado, e deixando ela aproveitar aquele domingo de tarde que fez naquele dia lá do meu concurso. Que legal, que legal. São essas etapas que a gente passa ao longo da jornada, né? A gente vai se lembrando desses momentos, dessas etapas, e depois já de ter passado, a gente pensa, né, e realiza, nossa, como foi complicado, quantos momentos diferentes a gente viveu ao longo da jornada, né? Quantos momentos diferentes, quantos momentos engraçados, porque eu estava comentando, relembrando, que eu pegava os meus resumos, colava atrás da porta. Depois que eu passei no concurso, o meu quarto era úmido e os meus resumos ficaram carimbados na porta. Meu pai fez eu pintar o quarto. Era uma loucura. Eu botava na porta do guarda-roupa os lembretes, ficava de pé escovando o dente de manhã cedo e lendo aqueles lembretes, aqueles resumos, tudo para conseguir fixar o máximo de conteúdo possível. E então, são situações bem engraçadas. Eu lembro da minha mãe fazendo faxina no meu quarto. Ela tirava todas as minhas apostilas da ordem, não tinha uma apostila em ordem, ela fechava tudo, travava o meu estudo daquele dia, porque às vezes eu estudava, olhava ali, eu parei aqui, levantava para fazer uma coisa. Quando eu voltava, não tinha mais nenhuma apostila e ela falava, ai, meu filhinho, eu arrumei o teu quarto. Nossa, quando ela falava que arrumou meu quarto, eu tinha um infarte. Nossa, eu já saía correndo. É agora que eu vou perder 2 semanas de preparação. Isso é muito bacana, né? Esses momentos a gente vai passando e vai se lembrando, né? E rindo também de tanta coisa que passou. Eu lembro uma vez que eu estava estudando, eu sentei para estudar, né? E aí eu fechava a porta do quarto, a minha esposa já sabia que eu estava estudando, mas eu acho que ela tinha que pegar alguma coisa naquele quarto. Quando ela abriu a porta, eu estava dormindo, assim, com a cara no teclado. Era um dia que eu estava muito cansado, cara. E mesmo assim você se cobra para estudar, mesmo estando cansado, estando do jeito que está, mas aí esse dia ela falou, nossa, hoje você não tem condição. Aí eu olhei para ela assim e falei, hoje eu vou descansar, não dá. Pois é, só que tem um detalhezinho bem importante, olha só. Às vezes o pessoal ouve a gente contar essas histórias e fica até com medo de começar a estudar. Daí eu tenho uma pergunta para te fazer, vale a pena? Nossa, vale muito a pena. Tanto pela sua satisfação pessoal, quanto pela satisfação profissional. Você atuar no Poder Judiciário da União, seja no TRE, no TRF ou no TRT,
é fantástico. São ambientes de trabalho maravilhosos, estruturas de trabalho muito bacanas, e a carreira em si, né? Os benefícios, o salário, enfim. É um conjunto de fatores que são muito atraentes e eu gosto muito, sou muito feliz. Sim, eu sempre falo que se eu tivesse que viver tudo de novo, eu viveria bem de boa para a gente chegar e ter aquele momento da posse, da nomeação, ter o cargo público. Então eu faria tudo de novo. Com certeza, eu concordo com você. Eu faria tanto que fiz recentemente de novo. Que legal. E valeu a pena mais uma vez. E eu tenho uma pergunta, e essa eu vou fazer para ti, eu tenho que pensar muito para responder essa pergunta que me veio na cabeça agora. Imagina que a gente tivesse o poder de voltar no tempo e conversar com o Gabriel no primeiro dia de estudo, no primeiro dia que ele decidiu ser concurseiro. Imagina que eu também tenho o poder de voltar no tempo e sentar do lado do Pedro no meu primeiro dia de estudo para concurso. O que será que a gente falaria para nós mesmos? Nossa, essa é uma pergunta bem complicada, né? É difícil, né? É difícil, porque ia ser complicado. Hoje você alcançou o seu objetivo e você olhar para trás para aquele primeiro dia de estudo, você ainda cheio de dúvidas, de questionamentos, de ansiedade, falar alguma coisa. Talvez eu falasse, olha, persiste, viva um dia de cada vez, não tenha pressa, vá com calma, não deixe se abater. E você vai ter vitórias, mas também vai ter derrotas ao longo do caminho. Saiba se levantar das derrotas, porque elas vão acontecer, isso é inevitável. Você só precisa de uma vitória, então vai lá, corre atrás, você vai conseguir. Ah, que show! Eu até me emocionei com as tuas palavras. E é verdade, a gente precisa só de uma vitória e as derrotas, elas muitas vezes se sucedem, são notícias ruins que acontecem, daqui a pouco é um familiar que adoeceu. Recentemente nós perdemos 2 cachorrinhos, né, os filhotes da Saori faleceram já com 15 anos, foi bem difícil para nós. Então as derrotas, eles aparecem, mas o importante é que as derrotas justamente são os nossos verdadeiros testes, né? Porque a gente viver sempre feliz, a gente viver sempre sorrindo, os dias felizes não moldam o nosso caráter, os dias felizes não nos fazem merecedores do nosso sucesso. O que nos fazem merecedores do nosso sucesso são os dias difíceis, são os dias que nós enfrentamos com dignidade, com esperança e com força para que eles passem e que a gente melhore. E agora, conversando contigo, eu fico pensando, se eu pudesse falar para mim mesmo naquele momento, eu diria: vai com fé que vai dar certo. Não tenha nem um minuto de falta de fé. Não tenha nenhum momento de falta de esperança. Nenhum esforço vai deixar de ser recompensado. Nenhum esforço é em vão. Então, vai que você vai atingir o seu objetivo, você vai atingir o seu lugar de merecimento. Nossa, perfeito, perfeito. Eu também me emociono de ouvir essas palavras, porque é isso que eu acredito que as pessoas, os concurseiros precisam. Tem que acreditar, vai dar certo, tem que continuar, manter, persistir é a palavra. Vai chegar lá. E uma coisa interessante que tu comentou foi que as coisas não são imediatas, elas não são para ontem, elas demoram para acontecer. E mesmo no teu caso, tu foi o primeiro colocado no cargo de analista da área judiciária do TRT 17, TRT do Espírito Santo. No dia que tu fez a prova, tu não sabia como tu tinha ido, tu não sabia que tinha sido o primeiro colocado. E tu não foi nomeado no dia seguinte, as coisas demoram para acontecer mesmo para um primeiro colocado. Então eu acho que esse seria também um recado para as pessoas que tu tratou no momento importante ali, viver um dia após o outro, com paciência, com perseverança, porque as coisas não são rápidas, elas acontecem devagar, né? É verdade. Eu fiz a prova, se eu não me engano, foi no dia 12 de dezembro, acho quase certeza, 12 de dezembro do ano passado. E a homologação do concurso, se eu não me engano, só deu em abril desse ano. Porque tem todas as etapas, né? Tem a heteroidentificação, tem recurso para, às vezes, quando tem a prova discursiva, tem recurso objetiva, depois tem recurso da discursiva, tem a heteroidentificação, tem uma série de etapas que o tribunal tem que fazer, né, antes de chegar na homologação, e para chegar na nomeação também, há um intervalo aí de 5 a 6 meses entre a data da prova e a nomeação, né? Sem falar o edital, porque o edital costuma ser uns 2 meses antes da prova. Então, realmente é
um caminho longo, né? Não um caminho curto, assim. Tem que estar preparado para isso. Sim, é uma maratona. A gente sempre fala que é uma Isso. maratona, né? Exatamente, é uma maratona. É o que depois que passa, parece que tudo emendou e está próximo, mas se a gente for voltar a viver dia após dia, demora, porque, por exemplo, no meu caso, eu fiz o meu concurso em 2000, e só fui nomeado em 2001, quase um ano depois, o de técnico. Depois o meu de analista, o primeiro eu fiz em 2003, fui nomeado no final de 2004, então quase um ano depois, mais de ano depois. Depois o outro de analista do TRT, eu fiz em 2005, fui nomeado em 2006, esse eu não assumi, porque eu já estava concursado de analista do TRE. Daí o outro concurso que foi de oficial de justiça, esse foi, se eu não me engano, no final de 2007 e tomei posse em maio de 2008. Então, tu vê, sempre tem esse intervalo, sempre tem esse tempo, essa maturação que a gente tem que entender que a gente não pode também perder a nossa saúde, a gente não pode perder o nosso foco, porque terão esses intervalos. Todo concurseiro tem que saber que terão esses intervalos. A gente não é nomeado em primeiro colocado, a gente não passa na prova em primeiro colocado no domingo e toma posse na segunda, demora, né? Isso é importante esclarecer, né? Sim, você tem razão, né? E às vezes, como o prazo dos concursos costuma ser de 4 anos, né? 2 prorrogável mais 2, tem gente que é nomeado no terceiro ano, no último mês do último ano, então realmente eu sempre digo que estudar para concurso é um projeto de vida, ele não é um projeto de momento, é um projeto de vida. Você envolve quem está ao seu redor, você se dedica dia após dia, por 1 ano, 2, às vezes 3, às vezes mais, né? E ainda tem todo esse tempo para poder você ser nomeado, enfim, é um projeto de vida mesmo, você tem que estar muito pronto para isso, né? Tá, e como é que tá a família nessa mudança de estado aí? Tu tá saindo do Rio de Janeiro e indo para o Espírito Santo, não é isso? Isso, exatamente. Saindo do Rio, vindo para o Espírito Santo. A esposa veio, né? Então, por enquanto, estamos nós dois aqui em Vila Velha. Vila Velha! Tem uma grandíssima amiga aí, que é a Suelen. Um beijo para a Suelen. Tá aí em Vila Velha. Morro de vontade de conhecer. Tá na beira da praia, Gabriel? Sim, sim. A gente está... Por enquanto, estamos de modo precário num Airbnb, mas aqui na Orla é tudo muito próximo. Os prédios são bem pertinho da praia e aqui é maravilhoso. A cidade é incrível. Estou gostando muito. Que show. E agora tu me colocou na obrigação de cumprir a minha promessa para a Suelen, porque a Suelen passou o Réveillon conosco aqui o ano passado e eu prometi que eu ia visitar ela lá em Vila Velha, no Espírito Santo, e eu ainda não fui, Suelen, me desculpa, mas agora eu vou, porque o Gabriel também será visitado pessoalmente. Nossa, vai ser uma honra e um prazer receber vocês aqui e conhecer a Suelen, a gente tomar uma água de coco aqui na praia, vai ser ótimo. Combinado. Combinado, vamos fazer essa viagem aí. Agora botei na live aqui, não posso deixar de cumprir. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, Gabriel. A gente estava falando em tempo, tudo é questão de tempo, né? As coisas não acontecem do dia para a noite. E trabalhar com tempo gera ansiedade. Gera. Como foi para ti lidar com isso, com a ansiedade? Tu se sentiu ansioso em algum momento dos teus estudos ou depois, na expectativa de ser nomeado? Me fala um pouquinho desse sentimento aí. Esse é um sentimento que ele não tem como escapar dele, né? Ele meio que atravessou de forma um pouco mais ou um pouco menos intensa todas as etapas. Talvez desde o primeiro dia que eu tenha sentado para estudar até o dia da nomeação. Cada dia, né, você está de um jeito. Tem dia que você está mais confiante, você senta para estudar e as coisas vão fluindo, você fica feliz, resolveu uma questão que era difícil, você acerta. Mas já tem dia que você senta, o seu dia, aconteceu alguma coisa, o seu dia foi ruim, por qualquer motivo, você está cansado mesmo de muita coisa, trabalho, e você senta para estudar assim, caramba, eu não queria estar fazendo isso agora. Mas aí a disciplina e o foco te faz sentar ali e estudar. E você pensa, às vezes você está dormindo e sonha que está tomando posse. Eu, por mais de uma vez, sonhei que estava tomando posse, ó, que coisa. Se realizou. É um sentimento. Tá realizado o sonho, né?
A coisa fica tão dentro de você que isso acaba, você tem que usar esse sentimento para te impulsionar. A ansiedade é a seu favor, porque invariavelmente ela está presente, não tem como. Em algum momento ficou fora de controle? Olha, dessa vez que eu voltei a estudar, eu voltei a estudar em setembro, outubro de 2021, para cá. Mas eu tinha tentado retornar aos estudos em 2019. Só que foi numa época que eu não estava preparado, nem emocionalmente, nem tinha um local adequado para eu estudar onde eu estava. Eu queria imprimir materiais em 2019, isso já não existia mais, mas eu queria imprimir materiais e estudava, como o Pedro falou, me deu a louca, eu queria estudar todos os dias, toda hora, de modo muito equivocado. Então, não durou 3 meses, durou 2 meses, não deu certo. Então, foi uma época, já que a gente tem que contar as vitórias, a gente tem que contar também os nossos momentos de derrota, de fracasso, não deu certo. Que faz parte do percurso, né? Faz parte do percurso. Isso te engrandece e justamente quando eu voltei e decidi retornar aos estudos, eu falei, bom, eu não vou fazer como eu fiz em 2019. Tirei 2 semanas para me preparar, para me organizar. E foi isso, talvez tenha sido o ponto fundamental que tenha dado certo para mim. Sim, mas olha como foi importante esse teu depoimento. Porque eu sempre falo que é justamente os momentos difíceis que moldam a nossa vitória. E foi justamente o momento difícil teu que te alavancou, te impulsionou para te voltar melhor, voltar mais forte, voltar mais preparado e conseguir essa vitória desse momento. Então, parabéns por ter sobrepujado essa dificuldade, tu ter abraçado esse obstáculo e ido em frente, seguido essa jornada, mesmo que ele esteja na sua frente. Até porque eu sempre falo que o tamanho do obstáculo justamente vai glorificar o nosso sucesso, né? Se fosse tão fácil, não ia ser tão legal conquistar esse objetivo. Tem que ser difícil mesmo para a gente poder ser valorizado, para a gente poder ter toda essa glória. Então, parabéns por esse momento difícil. E nesse momento, tu respondeu uma pergunta que eu tinha até digitado para te fazer. A pergunta, inclusive, seria essa. Se você está naquele dia difícil, aquele dia chuvoso, aquele dia que você está para baixo, que você não está afim de estudar, e você de novo pudesse voltar no tempo e mandar um recado para essa pessoa, para esse Gabriel que está desmotivado, que está naquele dia chuvoso, qual seria o recado? Tenho certeza que tu ia dizer, segue em frente, faz o seu melhor hoje, amanhã vai ser outro dia, vive um dia após o outro, sem pressa e com toda a esperança e certeza de que vai dar certo. Exatamente. O recado seria exatamente esse, né? É como eu falei, né? Como você também falou, há dias que nós não estamos bem, ou por qualquer motivo, está muito cansado, fica doente, acontece alguma coisa no trabalho, enfim, a vida, o mundo não para porque a gente decidiu estudar para concurso, né? Então, quando eu chegava nesses dias, eu realmente não queria estudar, né? Isso é natural, a gente está cansado, quer descansar. Mas eu falava, não, em vez de fazer minhas 4 horas hoje, eu vou sentar e fazer 2 horas. Eu fazia 2 horas. Eu tentava não deixar de estudar, mesmo que fosse um período reduzido. Isso faz parte da disciplina. E a gente está em contato com a matéria diariamente, isso é que vai nos impulsionando. Quer ver um segredo? Esse eu nunca contei para ninguém, vou contar em primeira mão agora. Às vezes, realmente, eu tinha dias que eu não tinha nenhuma vontade de estudar. Então, o que eu fazia? Eu, pelo menos, sentava no meu lugar de estudo e relembrava onde eu parei na véspera. Eu falei, por exemplo, parei aqui no artigo 17 da Constituição Federal, o artigo dos partidos políticos. Só isso que eu vou fazer hoje. Amanhã eu retomo. Porque eu tinha a impressão que se eu pulasse 48 horas sem estudar, até para eu lembrar onde eu estava, eu tinha dificuldade. Porque eu sempre fui meio burrinho, eu sempre falo que eu sou burrinho, mas eu sou esforçadinho. Então eu pelo menos olhava aonde que eu parei para lembrar. Tá, eu parei aqui, amanhã eu volto. Então pelo menos isso eu fazia. Então na pior das hipóteses eu estudava 2 minutos por dia. Excelente. O simples fato de você olhar para aquilo ali, você já consegue puxando da sua memória muitas informações. Então você parece que não, mas está estudando, né? Sim, é aquele negócio, é uma situação de extremo foco. Tu pega, dá aquela lembrada para o teu cérebro e dá uma fixada. Só de tu olhar artigo 17, partidos políticos, pronto, tá feito, já fixou, que seria muito melhor se eu pulasse. Não, hoje eu vou folgar total e não vou nem olhar.
daí não rola. E muita gente fala assim, ô professor, será que se eu, por exemplo, eu preciso ir num casamento, eu preciso fazer uma viagem, será que eu levo a apostila? Será que eu estudo lá? Como é que eu faço? Daí nessa eu sempre dou a resposta, eu vou deixar para você solucionar determinada situação, porque, por exemplo, eu acho que num casamento não tem como levar uma apostila. Agora, um final de semana na praia tem. Daí tem. Tu pode pegar assim, não, eu não preciso levar todas, mas pelo menos a minha de direito eleitoral, de direito do trabalho, eu vou levar para a praia para dar uma lida na beira da praia. Então, eu acho que cada situação é uma situação que a gente tem que saber gerenciar e que é importante os concurseiros terem esse apoio, terem esse recado, que a gente também tem essas dificuldades e temos que gerenciar essas dificuldades, né? É verdade. Ao longo do trajeto, você vai se autoconhecendo, né? Sabendo quando você pode, quando não pode, quando deve. É muito difícil a gente até auxiliar nesse sentido, né? Nessas questões pontuais, né? Mas é muito se autoconhecer ao longo do caminho. Você vai entender como é que você funciona. Isso é importante. E se a gente entende como a gente funciona, eu penso que a gente consegue celebrar um compromisso conosco de sucesso. E se a gente celebra um compromisso conosco de sucesso, acontece um fenômeno bem interessante para nós, que é o seguinte: quem tem esse compromisso pega qualquer obstáculo e transforma em uma mola para você melhorar. Quem não tem esse compromisso pega qualquer obstáculo e transforma em algo que impede o seu sucesso. Então a gente pode pegar qualquer tipo de exemplo. De repente tem uma mãe que recém teve seu filho. Ela pode ter duas visões. Ela pode pensar, agora eu vou ter que perder um monte de tempo dando mamar, trocando fralda, e isso vai impedir o meu estudo. Essa seria uma visão. Agora, quem celebra consigo essa proposta de sucesso, esse compromisso de fazer o seu melhor, o que ela vai pensar? Agora é o momento de eu me superar mais ainda, porque não é só por mim, é por o meu filho também. Ele vai merecer uma escola particular, ele vai merecer uma casa maior, ele vai merecer um ambiente mais saudável de família. Então, tudo isso você pode transportar para a sua vida, e todos vocês que estão nos ouvindo podem transportar para a sua vida, porque para uma pessoa é um filho, para outra pessoa é um pai ou uma mãe doente, para outra pessoa é uma dificuldade gigantesca financeira, para outra pessoa é um desemprego momentâneo, para outra pessoa pode ser, de repente, uma depressão ou algum momento de algum desequilíbrio emocional. Então, todos esses aspectos, tudo isso que acontece na sua vida, você tem sim duas opções, de fazer com que você se torne vítima dessa situação ou que essa situação se torne uma mola para que você garanta a sua aprovação e o seu sucesso. Então esse é um recado muito importante que o Gabriel veio aqui também transmitir para vocês. Eu acho muito importante isso. Sim, perfeito. Concordo plenamente com suas palavras. Show. Kátia, você está com cara de que quer perguntar. Não, eu estou gostando muito de ouvir. Eu aposto que ela está pensando, quem é esse Pedro? Esse Pedro que está falando todas essas coisas, porque ele é um mala lá em casa, de vez em quando tem um tênis atirado, eu reclamo daquela meia, ele não estende a toalha, mas chega aqui e fala essas coisas bonitas. Eu acho que eu até vou poder jogar minha toalha molhada em cima da cama hoje, que ela não vai brigar comigo. Hoje pode, né? Não tem problema. Que demais. Bom, Gabriel, eu acho que foi maravilhosa esse nosso encontro, essa nossa conversa. Vou ter muita satisfação de te conhecer pessoalmente, te dar um abraço, aquele parabéns, assim que só o contato físico consegue demonstrar a nossa emoção e o nosso desejo de sucesso e tudo de bom para a pessoa, né? E queria saber se tu tem um recado final para a galera aí, o que tu quer falar? O recado que eu posso... Primeiro, eu gostaria de dar uma dica, né, para as pessoas, para os concurseiros, né, principalmente aqueles que estão iniciando. Uma coisa muito certeira que eu fiz, que eu recomendo para todo mundo, antes de você sentar para estudar, tira 1 ou 2 semanas de organização. Se organiza para ver um espaço adequado na sua casa para você estudar, material bacana para você estudar, que você goste, que te deixe satisfeito, né? Converse com as pessoas ao seu redor, seja pai, mãe, marido, esposa, namorada, irmão, quem quer que seja. Explica para eles como será esse seu momento, para que todos entendam
talvez as pessoas que não estão passando por esse momento não consigam compreender como ele é complexo. Então, você esclarece isso para elas e pede seu momento de, quando você estiver no quarto, para só bater, se tiver o mundo acabando, alguma coisa que não tem jeito de resolver, e porque é um projeto que envolve todos ao seu redor, apesar de você estar ali no principal, né? Então, essa é a minha dica que eu daria, né? O meu recado é: persista, vale a pena. Eu já era técnico judiciário há 10 anos, com muito orgulho, exerci meu cargo de técnico, e agora eu fui aprovado para analista judiciário da área judiciária, que é onde eu queria chegar. Estou iniciando, estou trabalhando num gabinete de desembargadora, está sendo fantástico. Já trabalhei com juiz, com juíza, então, com meus colegas servidores maravilhosos, excelentes. Então, vale muito a pena. A carreira é muito boa, você vai aprender muito. E o nosso serviço, né, o nosso trabalho, o fim é o serviço público, nós servimos ao público. Então, a gente tem que se dedicar ao máximo. Tem muito trabalho, tá? Sempre tem, é bom deixar isso claro. Tem trabalho muito, bastante, mas que a gente aprende e tenta fazer o melhor para poder alcançar o objetivo fim do nosso trabalho, nosso cargo, né? Claro. Não, e a gente tem que ter trabalho até pela satisfação pessoal, né? Imagina só tu passar no concurso, tu tá nessa balada de dedicação, de esforço, daí tu chega num ambiente que, não, aqui ninguém faz nada, a gente só recebe o dinheiro público para isso. Isso não rola, a gente fica até na depressão por causa disso, né? Não existe isso. Isso é péssimo. Ainda bem que nunca me aconteceu isso. Na justiça, no TRE, no TRF e no TRT sempre tive muito trabalho. E ainda bem que tive muito trabalho, porque é bom. Você cresce trabalhando, aprendendo e ensinando, né? Você cresce. E para passar na Marinha, tu fez curso também? Na Marinha, eu fiz um curso. Na época tinha um cursinho que chamava Martins, que era muito famoso no Rio de Janeiro. Eu fiz esse curso. Eu vou te contar um segredo, eu fiz a Academia da Força Aérea e eu estudei no curso... eu estudei no curso Pegasus aqui em Canoas. Que máximo! Então a gente já... Vocês têm muito em comum. Muito em comum, a gente começou a estudar mesmo para o meio militar, né? Então, É verdade. Na escola, claro que a gente às vezes tinha que se puxar um pouco e tal, mas quando terminou o segundo grau, isso foi em 94, 95, eu me dediquei bastante para a Força Aérea, né? E foi só depois que eu fui fazer a faculdade de Direito, né? E daí depois, dentro da faculdade de Direito, que eu tive acesso à possibilidade de passar no concurso do TRT, né? E daí fui galgando aí. Mas o estudo para as forças, ele é bem focado, né? E traz também um pouco dessa disciplina, eu acho muito legal. Isso sim é importante, né? As escolas militares, a AFA, o Colégio Naval, o EPICAR, a Escola Naval e as do Exército também, né? Elas são muito boas, né? Comparado a nível de Brasil, o ensino, eu posso dizer que é de excelência. Então, isso nos ensina a disciplina de estudo, foco, concentração. Então, eu trouxe isso para mim. Eu aplico isso sempre que eu tenho um desafio assim, né, de estudo. Você também, provavelmente. E a Kátia quer colocar a Pietra, nossa filha de 10 anos, na escola militar. Eu fico meio receoso, porque eu acho que ela está muito pequenininha ainda, é filhinha do papai. Tem que começar cedo. Tá cedo, né? Não sei, né? Cada um tem a sua experiência. Eu acho que a questão de ensino mesmo, eu creio que vai ser muito positivo, né? Com certeza. Já não sei, agora, hierarquia e disciplina já é outro esquema, né? Com certeza. E cada um tem seu tempo. Hoje mesmo, eu estava conversando com um colega, eu estava vendo os e-mails aqui funcionais, e teve a missa de 7º dia do falecimento de um desembargador aqui do nosso TRT da 4ª Região. E a história dele foi mais ou menos o seguinte: ele passou para a magistratura, tá, em 2002, com 52 anos de idade. Então ele faleceu agora com 73 anos de idade. Daí imagina, a pessoa com 52 anos de idade, quase 10 anos a mais que eu, e recém-estudando para a magistratura e sendo aprovado no concurso de juiz substituto com 52 anos. Então esse é um desembargador com
para ser exemplo, né? Porque ele nunca desistiu da realização do seu sonho e de repente alguém vai dizer, mas que horror, ele passou com 52 anos de idade. Tá, mas o que você faria? Você desistiria antes e não passaria nunca? Se dissessem para mim, continue estudando que você vai passar com 52 anos de idade, eu assinaria o contrato agora mesmo. Eu com certeza assinaria o contrato. E ele fez isso, ele foi aprovado e daí se aposentou e faleceu com uma idade avançada. Mas vejam que ele não desistiu. Eu achei isso muito bonito, a trajetória dele. Então, que fique, eu acho que de exemplo, essas duas situações. Cada um tem seu tempo e que a gente nunca desista. Sempre prossiga a sua jornada com perseverança, com fé, que vai dar certo. É isso aí, que história, fantástico, e motivador e emocionante ao mesmo tempo, né? Sim. É exatamente o que você falou, cada um tem a sua jornada, cada um sabe do seu dia a dia, mas é possível para todo mundo, desde que mantenha o foco, não desista, persista, que dá para chegar lá e chega sim. Tá, e pergunta indiscreta, quantos anos tu tem, Gabriel? 34. 34. Ah, que show de bola, tá novinho. A pergunta foi bem tranquila. Que show de bola, mas meus parabéns, estou muito feliz de ter conversado contigo. Estou realizado essa noite de ter conversado contigo, foi um grande prazer. Espero que essa nossa conversa inspire aí milhares de pessoas a não desistir dos seus objetivos. Pode ser que o objetivo não seja voltado para o concurso, mas se a pessoa assistiu a live até aqui, tenha mais absoluta certeza que a gente não pode desistir, tem que manter o foco, tem que buscar. Desistir jamais será uma opção, porque se a gente desiste, a gente já tem o não da vida. Agora, se a gente tenta, a gente tem esperança. A gente não tem certeza se vai ter o sim, mas a gente tem esperança de ter esse sim. Então, é muito importante a gente continuar essa caminhada, nunca desistir e, sempre que precisar, não esqueça que nós temos aqui o nosso canal do Concurseiro On, temos os nossos cursos preparatórios com foco total nos concursos TRTs, na Justiça Eleitoral. Em breve teremos novidades. Então, sempre siga o nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, pois vai ser muito importante esse crescimento orgânico que nós não temos nada de investimento, é só no boca a boca, no carinho, nessa onda do bem, para fazer de vocês concurseiros um dia concursados, como hoje é o Gabriel, que está aqui conosco nesse dia para lá de especial. E, Gabriel, muito obrigado, agradeço do fundo do coração. E você concursado hoje no cargo top do Poder Judiciário, em primeiro colocado ainda. Então, meus parabéns do fundo do coração e juro, prometo, vou aí te dar um abraço pessoalmente. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço de poder expor um pouco a minha história, a gente trocar essa ideia e poder, né? Muitas pessoas entram começam a estudar para tribunais e às vezes falta uma experiência de alguém que já passou pela trajetória, e essa nossa conversa tenho certeza que vai inspirar muita gente, vai motivar muitas pessoas a continuarem persistindo. Eu fico muito feliz com isso. E eu quero que você venha aqui, vocês venham aqui pra gente comer um camarão aqui, né? Show de bola. De preferência eu vou no inverno, que daí eu fujo do frio aqui. Por enquanto o clima tá ótimo, tá sol todo dia, tá ótimo. Sim. Gabriel, quero te parabenizar mais uma vez e desejar muitas felicidades e que tu seja extremamente realizado no teu sonho, no teu cargo, que te complete, tá? E que tu inspire cada vez mais pessoas aí em busca do sonho. Parabéns e felicidades para ti. E para a família toda, né, que se empenhou junto aí, tá bom? Sim, muito obrigado. E parabéns a você também por ter sido o suporte do Pedro quando ele estava na batalha dele. A gente está acompanhado das nossas guerreiras esposas, a gente fica muito feliz. Sim, o suporte até hoje. Até hoje. O suporte até hoje. Suporte diário e eterno, né? Uma pergunta, Gabriel, que eu queria fazer há um tempão para ti. Como tu conheceu o professor Pedro Kuhn? Como tu conheceu o Concurseiro On? Olha, eu conheci, foi no ano passado,
ano passado eu fiz 8 provas de TRT, né? E logo que a gente sai da prova, a gente já quer ver gabarito, quer ver se já tem alguém fazendo correção. Então eu entrava no YouTube, não no mesmo dia, no dia seguinte, por exemplo, e eu via algumas correções e eu acompanhava. Mas a correção que eu mais gostava era a sua correção, pela sua didática, por você explicar ponto a ponto, alternativa correta, por quê, errada por quê, aqui cabe recurso, aqui não cabe. Eu embasei alguns recursos com base na sua aula, então eu gostei muito da sua explicação, das suas correções de prova. Foi assim que eu conheci. Que legal. Dentro dessa corrente do bem, de repente alguém está chegando agora no nosso canal. Nós começamos o nosso canal em maio de 2022, nesse crescimento orgânico, sem qualquer investimento. E qual foi o grande serviço que nós fizemos no decorrer de 2022? Nós corrigimos todas as provas de técnico judiciário, de analista judiciário da área judiciária, certo? E nessas correções eu disponibilizava no link da descrição dos vídeos as hipóteses de recursos, a justificativa de recursos, para ajudar a galera aí no decorrer da elaboração de um recurso, para conseguir anular uma questão que não foi tão bem elaborada, e daí nisso a gente vai conhecendo os amigos, a gente vai ampliando aí o nosso canal, e daí foi assim que nós nos conhecemos, eu, o Gabriel aí nessa nossa jornada, nesse serviço para lá de especial que eu chamo de corrente do bem, de corrente de esperança, corrente da posse, corrente da nomeação, porque o esforço nunca é em vão. E certamente, quando a gente faz esse serviço com muito carinho, com muito gosto aqui no Concurseiro On, a gente atinge pessoas que a gente nem sabe que estão lá do outro lado, mas nós estamos fazendo muita diferença na vida delas. Então, muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado a todos pelo carinho, por seguir o nosso canal e principalmente para o Gabriel aí, que reconheceu esse nosso trabalho, reconheceu esse nosso serviço. Eu sempre fico sempre muito emocionado, porque às vezes não é fácil a gente estar aqui dia após dia precisando gravar aula e elaborando os recursos, mas nunca, em momento nenhum, faltou energia e nunca deixamos a galera na mão, sempre estávamos lá na época certa, no dia certo, sempre no prazo dos recursos para ajudar no decorrer de todo 2022 e temos o compromisso. Saiu o edital, saiu prova, estaremos juntos novamente nos nossos aulões pré-prova e na correção das provas. Fantástico. E é admirável que você, em pouco tempo, já consiga fazer a correção das provas de técnico e analista. Isso é admirável, é um trabalho fantástico do você e da sua equipe, estão de parabéns. Pela qualidade também, né? Obrigado pelo carinho, pelo reconhecimento. Eu queria te perguntar, a galera vai querer saber de onde que é, a galera vai querer te seguir no Instagram, o pessoal vai querer te conhecer mais aí. Tu tem o Instagram, Gabriel? Tenho sim o Instagram. Eu vou falar aqui o meu Instagram. É Laporte Gabriel _. Vou repetir aqui. É Laporte Gabriel _. Show, Laporte é o Instagram Gabriel. que eu estou procurando. Sim. Show, Laporte Gabriel _ é o Instagram aí do nosso primeiro colocado no cargo de analista judiciário da área judiciária do TRT do Espírito Santo, um dos cargos mais cobiçados e o cargo mais difícil de ser aprovado é esse de analista judiciário da área judiciária. Por isso que no nosso canal a gente corrige a prova de técnico judiciário, que em tese é a prova mais acessível, mais tranquila, e a de analista judiciário da área judiciária, que é em tese a prova mais difícil, mais complicada. E hoje aqui estou falando com o primeiro colocado nesse concurso tão cobiçado e num cargo tão concorrido como esse. Uma pergunta que eu esqueci de fazer, eu gostaria de fazer agora essa pergunta. Em algum momento, tu estudou para ser o primeiro colocado? Não, isso não existe, né? A gente estuda para estar ali entre os primeiros, né? Entre os 50, os 30 primeiros, que a gente sabe que hoje os tribunais eles não chamam mais a quantidade que chamavam anos atrás, né? Hoje em dia você tem que estar ali nas cabeças, entre os 50 no tribunal de maior porte, entre os 10 nos tribunais de menor porte, para você saber que você vai ser nomeado. Então eu sempre tentei fazer o máximo, me dedicar ao máximo para eu estar dentro desses primeiros, né? Primeiros, assim, né? Mas para o primeiro lugar foi uma surpresa incrível, uma satisfação indescritível, né? Eu nunca imaginei. Show. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque uma vez eu estava num momento assim, para baixo, não estava afim de estudar e eu via meus colegas na época muito superiores, muito inteligentes, falando de muitas matérias que eu não dominava, e daí eu fui tomar um café com meu pai
ele botou a mão no meu ombro e falou, meu filho, não desista, dê o seu melhor, o seu concorrente é você mesmo. E essas pessoas você não pode se espelhar nelas, porque ninguém conversa ou fala ou expõe de algo que não domina. Ele expõe o que ele sabe, mas ele nunca vai te mostrar o que ele não domina. Então, se tu está indo para um concurso público, você tem que dominar tudo e não ser o melhor em apenas um conteúdo, tem que dominar todos os conteúdos do edital. Então, provavelmente esses teus colegas que estão falando de repente, grandes teorias de controle de constitucionalidade, de repente de liminares e efeitos no controle de constitucionalidade, talvez ele não saiba que o TSE tem no mínimo 7 ministros. Então, pega e vai com fé que vai dar certo esse teu concurso. E nessa época, eu gostei muito do discurso dele e fui mesmo fazer. Fantástico. E tive uma oportunidade, na época eu estava fazendo um curso preparatório, me preparando para o concurso, e daí encontrei aqueles colegas que em tese sabiam tudo. E fiz uma pergunta bem banal. Perguntei se cabia recurso das decisões do TSE e eles não sabiam responder. Nenhum deles. E essa é uma informação tão tranquila, está ali no artigo 121, parágrafo 3º, né, da Constituição. Daí eu lembrei do meu pai e pensei, não só confiei no meu pai, como ainda fui fazer o teste. E nenhum daqueles colegas foi aprovado. Daquela turma, só eu fui aprovado e nomeado nesse concurso do TRE. Então, nota que, às vezes, a gente não pode dar bola para a concorrência, a gente não precisa estudar para ser o primeiro colocado, mas a gente tem que ser o melhor de nós mesmos. A gente tem que fazer o melhor amanhã do que fizemos hoje e evoluindo constantemente. Perfeito, perfeita análise, é exatamente isso. Não existe estudar para ser o primeiro, o quinto, o 10º. Você tem que estudar para ser o melhor que você pode ser. Então, você, quando terminar, apagar sua luminária, né, no final da noite, você fala, nossa, hoje eu fiz o que eu podia fazer, o melhor que eu pude dar para mim. Você faz por você mesmo, né? Sim. Fantástico. E deixa eu te contar uma, tu falou que sonhava com a posse. Eu nunca sonhei com a posse, nunca sonhei com a posse. Sabe com o que eu sonhava? Eu sonhava que estava estudando. Daí eu passava a noite inteira sonhando que estava estudando e acordava e tinha que estudar. Olha só o que eu passava. Nossa, olha, isso é complicado, hein? Você estudava literalmente o dia inteiro? O dia inteiro e dormindo a noite toda. Dormindo a noite toda. Quando eu comecei a dar aula, que eu ficava o dia inteiro de pé, eu chegava em casa para dormir e sonhava que estava dando aula. E acordava e tinha que ir para a aula. Às vezes eu chegava para os alunos, gente, vocês não sabem, eu passei a noite inteira dando aula para vocês. Essas coisas que a gente se entrega, né, para um projeto e acaba que fica no nosso consciente e subconsciente, né? É isso aí. Então tá. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela presença de todos aqui, para o Gabriel, para a Kátia. Essa noite aqui foi para lá de especial, esses momentos foram para lá de tocantes para todos nós. E como eu falei antes, espero que vocês tenham curtido demais esses momentos, esse vídeo, e que ele seja extremamente inspirador para que vocês nunca desistam da realização dos seus sonhos. Beijo no coração e espero que em breve tenhamos mais vídeos como esse aqui no nosso canal.